O derretimento do permafrost no Ártico tem revelado algumas das descobertas mais extraordinárias dos últimos anos. Essa camada de solo é composta por terra, gelo e rochas. Geralmente permanece congelada por 2 anos ou mais, atuando como uma cápsula do tempo que preserva corpos de criaturas pré-históricas que morreram há milhares de anos. Diferentes dos fósseis tradicionais, que geralmente conservam só as estruturas ósseas, essas espécimes congeladas geralmente mantêm pelos, pele e até mesmo órgãos internos intactos. Essa preservação única acontece devido às baixas temperaturas do permafrost, que impossibilitam a decomposição, oferecendo aos cientistas uma oportunidade valiosa para estudar a vida e o ecossistema passado. O derretimento acelerado, embora preocupante do ponto de vista climático, também apresenta seu ponto positivo. Tem aumentado notavelmente o número de descobertas na região. Vamos mostrar algumas delas a seguir. O potro de Lena, um cavalo congelado por 42 mil anos. Em 2018, na Sibéria, pesquisadores descobriram uma criatura dentro de uma enorme cratera, conhecida localmente como Portão para o Subterrâneo. Essa cratera é uma depressão termocástica de aproximadamente 282 metros de profundidade, que continua a crescer à medida que o permafrost derrete, revelando antigas camadas de sedimentos. Lá, os pesquisadores encontraram o corpo mumificado de um potro que morreu há cerca de 42 mil anos, quando ele tinha apenas 1 ou 2 semanas de vida. O animal pertencia a uma espécie extinta chamada cavalo de Lena, uma linhagem evolutiva distinta que se separou muito antes dos ancestrais dos cavalos modernos. O potro teria atingido apenas 98 centímetros de altura na idade adulta. Os cientistas afirmam que o estado de preservação estava simplesmente impressionante. Todo o corpo intacto, e os pelos do animal faziam parecer que ele tinha morrido recentemente. A pesquisa também mostrou a cor da pelagem do cavalo de Lena. No corpo era marrom, enquanto na crina e cauda eram pretas. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando os cientistas examinaram o interior do corpo. Ele ainda mantinha sangue líquido no corpo, algo extraordinariamente raro em espécimes tão antigos. Isso porque há milhares de anos o sangue normalmente coagula ou se transforma em pó. Além disso, também foi encontrada urina na bexiga e, como o trato gastrointestinal tinha muito sangue, foi confirmada a causa da morte como afogamento. Alguns cientistas do Museu do Mamute, na Universidade Federal do Nordeste, em Yakutsk, Rússia, estão tentando cultivar células vivas a partir desses tecidos preservados, com a esperança de, no futuro, fazer um clone da espécie usando cavalos modernos como mães substitutas. Porém, até o momento, as tentativas ainda não foram bem-sucedidas. A clonagem de espécies congeladas, na verdade, enfrenta diversas dificuldades. Uma das principais é a qualidade do DNA, já que o material genético de organismos que ficaram congelados por longos períodos tende a se degradar, dificultando sua ampliação e análise. Além disso, as amostras podem estar contaminadas com DNA moderno ou micro-organismos, o que complica ainda mais a extração de informações precisas sobre a espécie. Outro desafio significativo é relacionado aos métodos de clonagem, técnica que normalmente requer um óvulo de uma espécie viva para servir de hospedeiro. Encontrar uma espécie compatível para realizar essa etapa é complicado, especialmente considerando que muitos desses organismos já não existem mais. Mesmo que o DNA consiga ser extraído e inserido em um óvulo, garantir um ambiente de desenvolvimento adequado, como o útero de uma fêmea, para a espécie clonada também apresenta dificuldades, pois pode não haver um hospedeiro viável disponível. Além disso, a clonagem de espécies extintas levanta considerações éticas, como sobre a biodiversidade, o habitat natural e o impacto potencial da reintrodução desses organismos no ecossistema atual. Assim, embora os avanços na biotecnologia ofereçam novas perspectivas, essa continua a ser uma área de pesquisa cheia de complexidades e incertezas, mas que também está avançando com o tempo e logo pode trazer novidades. O filhote de tigre-dente de sabre. Em 2020, pesquisadores encontraram um corpo congelado de um filhote de
tigre dente de sabre, com apenas 3 semanas de vida. Essa espécie, que pode ser encontrada também na Sibéria, tem entre 35 mil e 37 mil anos e também está muito bem preservado. Mas o que impressionou os cientistas é que este foi o primeiro mamífero extinto, sem análogos ou parentes próximos, ainda vivos, que tenha sido encontrado como um espécime congelado. Os tigres dentes de sabre pertencem a uma subfamília completamente distinta que se separou de outros grupos de felinos há cerca de 20 milhões de anos. Embora o filhote, devido à sua pouca idade, ainda não tivesse desenvolvido os famosos dentes caninos alongados que caracterizam a espécie, a preservação dos tecidos moles mostrou muitas informações. Por exemplo, quando comparadas às de um filhote de leão da mesma idade, as orelhas do tigre dente de sabre são mais baixas e arredondadas, uma adaptação para reduzir a perda de calor em ambientes frios. A análise das patas também mostrou algumas diferenças. As almofadas das patas eram mais espessas e arredondadas em comparação com felinos recentes, tornando elas mais adaptadas para caminhar na neve. Outros detalhes interessantes incluem tufos de pelos mais longos próximos à boca e uma musculatura relativamente mais desenvolvida no pescoço. A hipótese de que o tigre dente de sabre possuía dentes adaptados para caçar em ambientes abertos sugere que esses predadores eram especialistas em aproveitar grandes herbívoros que habitavam as savanas. Os dentes longos e afiados eram ideais para desferir golpes letais, permitindo que eles imobilizassem rapidamente suas presas. Essa adaptação é diferente da dos felinos modernos, que geralmente dependem de caçadas mais frequentes. Em vez de correr longas distâncias em busca de uma captura rápida, como leões e tigres atuais, os tigres dentes de sabre poderiam ter utilizado táticas de emboscada, atacando de surpresa presas maiores, como mamutes e bisões. As evidências fósseis indicam que esses animais viveram em ambientes de savana, onde a caça de presas grandes era necessária, permitindo-lhes passar mais tempo entre as refeições. Essa estratégia de caça reflete como as diferentes pressões ambientais moldaram as adaptações e comportamento dos predadores ao longo do tempo. O estudo dessas características nos ajuda a entender não apenas a ecologia dos tigres dentes de sabre, mas também as variáveis que influenciam a evolução dos comportamentos de caça dos felinos. Nematódeos com 46 mil anos congelados e ainda vivos. Essa próxima descoberta, que é ainda mais surpreendente, não apenas trouxe à tona organismos preservados, mas também os ressuscitou após dezenas de milhares de anos. Em 2015, cientistas coletaram amostras de solo do permafrost siberiano, a cerca de 30 metros de profundidade, em camadas datadas de aproximadamente 46 mil anos atrás. Eles estavam em busca de organismos unicelulares, que têm a incrível capacidade de sobreviver em condições extremas, incluindo longos períodos de congelamento. Esses organismos unicelulares, como algumas espécies de bactérias e protistas, são notáveis por sua resistência. Durante o congelamento, suas atividades metabólicas podem ser suspensas, permitindo aguentar condições adversas por milênios. E, para a surpresa dos cientistas, ao descongelar as amostras, foi possível descobrir que nematódeos, vermes microscópicos multicelulares, haviam revivido, começando a se mover novamente. Esses seres microscópicos desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes no solo. Após serem descongelados, eles começaram a se reproduzir por meio da partenogênese, um método de reprodução assexuada, onde os organismos geram descendentes a partir de óvulos não fertilizados. Na partenogênese, não é necessário um envolvimento de um parceiro, o que permite que eles se clonem e criem uma nova geração geneticamente idêntica ao progenitor. Esses organismos unicelulares milenares foram identificados como pertencentes a uma nova espécie, chamada Panagrolaimus colimaensis. Em contrapartida, os vermes de uma segunda amostra, datada de aproximadamente 41.700 anos, foram classificados como da espécie Plectus parvus, que ainda pode ser encontrado em solos modernos.
Ambas as espécies fazem parte de grupos de nematódeos reconhecidos por sua extraordinária resistência e adaptabilidade. Esses organismos são capazes de sobreviver em condições extremas, incluindo ambientes hostis, como a Antártida. Essa resiliência é importante, pois permite que eles progridam em locais onde muitos outros seres vivos não conseguiriam. Alguns pesquisadores chegaram a questionar se as amostras poderiam ter sido contaminadas por vermes atuais. Mas os cientistas responsáveis pelo estudo afirmaram que técnicas rigorosas de esterilização foram usadas durante todo o processo de coleta e análise, especificamente para prevenir tal contaminação. O urso pardo da Sibéria foi preservado no gelo 3.500 anos. Outra descoberta ocorreu em 12 de agosto de 2020, quando criadores de renas encontraram o corpo de um urso em uma ilha ártica ao norte da costa siberiana. O animal ficou conhecido como o urso etérico, por ter sido encontrado próximo ao rio Bolshoi Etérico. O urso foi encontrado com grande parte da pelagem preservada, focinho intacto e patas ainda conectadas e com as garras no lugar. Inicialmente, os cientistas pensaram que poderia ser um urso das cavernas mumificado, uma espécie extinta. Também acreditavam que o animal teria pelo menos 24 mil anos. No entanto, após exames mais detalhados, foi constatado que se tratava de um urso pardo antigo, com aproximadamente 3.500 anos. Embora a espécie seja mais jovem do que se pensava inicialmente, um urso pardo mumificado antigo ainda representa uma descoberta importante. Esse urso era uma fêmea e tinha aproximadamente 5 anos quando morreu. Possuía cerca de 1,5 metro de altura e pesava 78 quilos. Os cientistas dissecaram o corpo e descobriram que seu estômago ainda continha restos de sua última refeição, incluindo plantas e peixes, algo bem consistente com os hábitos onívoros dos ursos pardos modernos. Eles também encontraram evidências de uma grave lesão na coluna vertebral e no tórax, o que provavelmente foi a causa da morte. Mais um aspecto interessante dessa descoberta é a localização. Os cientistas ainda não sabem ao certo como esse urso chegou à ilha ártica, já que ela está separada do continente por aproximadamente 50 quilômetros. A ilha também está a cerca de 300 quilômetros mais ao norte do que o limite ártico da distribuição atual dos ursos pardos na Sibéria. Frente a isso, foi constatado que possivelmente existia uma ponte de terra que conectava a ilha ao continente durante a última glaciação. Mas, por enquanto, a certeza de como ele foi parar lá só é revelada aos que habitaram na mesma época. O filhote de lobo de 57 mil anos. A descoberta mais antiga desta lista ocorreu em julho de 2016, perto da cidade de Dawson, no território canadense de Yukon, quando mineradores encontraram um corpo perfeitamente preservado de um filhote de lobo em um permafrost que estava derretendo. Foi constatado que ele viveu há 57 mil anos e tinha aproximadamente apenas 6 ou 7 semanas de idade. O corpo estava impressionantemente preservado, considerando sobretudo o tempo em que ele estava lá, o que possibilitou identificar que se tratava de uma fêmea que media só 42 centímetros de comprimento total. Os pesquisadores a nomearam Zur, que significa lobo na língua local. Esse animal representa a espécie de lobo do Pleistoceno mais completa conhecida até hoje. As características externas claramente visíveis permitiram determinar que sua morte aconteceu quando sua toca caiu sobre sua cabeça. A pesquisa diz que a morte deve ter sido rápida, já que o corpo não apresenta sinais de ataque predador, mas ainda não está claro por que ele foi o único filhote preservado na toca. Talvez fosse filha única, ou sua mãe e irmãos estavam ausentes no momento do ocorrido. Uma análise nos dentes e pelos do urso revelou informações até mesmo sobre sua dieta. Sua mãe consumia um excesso de animais aquáticos, provavelmente salmão. Esse comportamento é semelhante ao observado em algumas populações atuais de lobos no interior do Alasca, que se alimentam sazonalmente de salmão nos rios. Além disso, foi realizado um exame de DNA mitocondrial em Zur, um organismo com material genético que apresenta uma estrutura circular semelhante ao DNA de algumas bactérias. O DNA mitocondrial fornece informações valiosas sobre a história evolutiva das espécies. Nesse caso específico, a análise genética revelou que a linhagem do lobo encontrado se separou de outras espécies de lobos em um ponto após a divergência dos lobos de altitude
como os encontrados no Himalaia. Essa separação, no entanto, ocorreu muito antes da diferenciação de todos os outros lobos modernos, o que indica um longo processo evolutivo. Um aspecto interessante que a análise genética revisitou é que a linhagem dele não é um ancestral direto dos lobos que existem hoje. Isso sugere que houve uma extinção local completa da linhagem de Zur, seguida pela substituição por outras populações de lobos em algum momento do passado. E tudo isso pode nos levar a pensar: será que um dia encontrarão humanos pré-históricos tão bem preservados quanto esses animais? Imaginem só se esses avanços na genética permitirem um dia ressuscitar espécies extintas usando seu DNA preservado. O derretimento do permafrost, embora preocupante do ponto de vista climático, continua abrindo essa janela para o passado. E cada nova espécie descoberta pode revolucionar o nosso entendimento da vida pré-histórica. Até a próxima.